Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui num lindo parque perto da minha casa e eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que passou pela minha cabeça quando eu estava fazendo ginástica hoje. E isso é o que o meu canal ele enfatiza, são realmente os meus pensamentos, as coisas que passam pela minha cabeça. E como eu sou muito ligada à espiritualidade, eu recebo aquela mensagem: esse é o assunto que você deveria falar. Então hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre esse assunto que passou pela minha mente. É uma mensagem para as pessoas que pensam que está muito tarde na vida delas, né? Pensam nos obstáculos e acreditam que elas estão presas de alguma forma. Então, é uma mensagem para as pessoas que, por exemplo, acham que a idade, o fato delas terem filhos, ou o fato delas estarem casadas, ou numa relação que... qualquer tipo de relação, uma relação amorosa, uma relação familiar, uma relação de empregado e chefe, uma relação de trabalho, qualquer tipo de relação. Para você que se sente preso de alguma forma numa situação, mesmo que seja uma situação que você goste, por exemplo, um casamento satisfatório, se você sempre desejou ser mãe ou ser pai e hoje você tem filhos, se você mudou para alguma cidade, ou se você mora em alguma cidade, mas pensa em mudar para um outro lugar e você se sente preso, você acha, eu não tenho mais condições de mudar minha vida, eu estou muito velho, eu perdi muito tempo numa relação que não deu certo, ou eu estou numa relação que deu certo, mas eu gostaria de viajar e ter mais liberdade, mas a minha vida atual não condiz com os meus sonhos. Então realmente é uma mensagem para as pessoas que querem ter mais liberdade na vida para escolher, para realizar, concretizar sonhos e desejos que por alguma situação atual ou por alguma coisa que elas fizeram no passado e elas agora não podem ou acham que não podem concretizar esses desejos. A mensagem é: nunca é tarde, nunca, nunca, nunca é tarde. E você deve estar falando: Jaqueline, eu já ouvi isso milhões de vezes, nada disso é novo. E eu concordo com você, você já deve ter ouvido isso milhares de vezes, que nunca é tarde, mas é importante que você sinta, porque na verdade a nossa mente, ela assimila as coisas de uma forma intelectual, mas de uma forma emocional, a gente acaba não percebendo isso, não entendendo emocionalmente e psicologicamente e espiritualmente, que seria mais importante. Então, eu gostaria que você pensasse em todos esses obstáculos, em essa situação que você se encontra hoje em dia e não só entenda intelectualmente, mas entenda, sinta espiritualmente que você pode mudar. Na minha vida pessoal, inclusive em relação a amigos, as pessoas que estão ao meu redor, várias vezes eu me vi em situações em que eu pensei: nossa, isso não vai mudar, não tem como mudar, eu não tenho dinheiro suficiente para fazer isso, eu não tenho experiência suficiente para fazer isso, eu não tenho idade suficiente para fazer isso, mas tudo mudou. Realmente, assim, de uma forma muito interessante. Eu acredito em Deus, eu acredito no universo, e mesmo que você não seja uma pessoa espiritual, isso vai acontecer com você de qualquer forma. Então, aconteceu realmente assim, eu não tinha o dinheiro suficiente, ou eu não tinha a educação suficiente, ou eu não tinha experiência suficiente, e magicamente as coisas aconteceram na minha vida. E eu vi coisas acontecerem na vida de outras pessoas também. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhava com um rapaz e ele não estava gostando do trabalho dele, ele estava muito insatisfeito. E ele acabou aplicando para um trabalho no outro estado, mas esse trabalho era para uma vaga muito inferior à que ele queria, porque ele não tinha a educação formal suficiente, ele precisava de um mestrado
e ele tinha um bacharelado. E aí o futuro chefe dele entrevistou ele, e na entrevista, ele parou a entrevista, né, durante a entrevista, e falou assim, não, peraí. E só para vocês terem uma ideia, essa entrevista foi uma entrevista pela internet, né, não foi uma entrevista pessoalmente, porque era uma entrevista no estado e no outro estado. E aí durante a entrevista ele parou e falou assim, peraí, eu acho que eu tô te entrevistando para o cargo errado. Eu acho que você daria certo para essa outra vaga que eu tenho. E acreditem, essa vaga foi para uma posição muito mais alta, que precisava muito mais experiência, precisava de uma educação formal maior, precisava de um mestrado. E como eu falei, ele tinha um bacharelado. Então, naquele momento da entrevista, ele foi selecionado para aquela vaga, sem experiência que o cargo precisava e sem a educação formal que o cargo pedia. Então, isso é só um exemplo. Assim, teve um outro caso de uma outra funcionária, de uma outra colega de trabalho, que ela morava num estado separada do marido. Ela tinha conhecido o marido há muitos anos atrás, eles casaram, mas ela tinha um trabalho fixo no lugar, no estado, e o marido tinha um trabalho fixo em outro estado. Então, por conta dos trabalhos serem uns trabalhos muito estáveis, nenhum dos dois poderia mudar. Então, eles tiveram esse relacionamento por 3 anos, morando em estados completamente separados. E aí, ela sempre reclamando, assim, sempre muito chateada, triste, porque gostaria de ter um marido morando com ela. Aconteceu que o marido dela acabou sendo demitido. Ele tinha um cargo maravilhoso, era um funcionário exemplar, mas a empresa passou por uma redução de quadros, um aperto financeiro muito grande, uma situação financeira muito desfavorável, e ele foi demitido. E o marido dela acabou, por causa da demissão, ele não teve outra escolha, mudou para o estado onde ela morava e acabou encontrando um emprego muito melhor, onde o salário dele era muito maior. Então, veja que coisa interessante, né? Como as coisas não parecem, que nunca vão se encaixar, mas elas acabam se encaixando. Então, a mensagem, na verdade, é: não pense na situação na qual você se encontra, não pense no obstáculo. Pense em relaxar sua mente, pense em fazer o melhor onde você está, na situação que você se encontra. Pense que não está nas suas mãos a mudança da sua vida. O que está nas suas mãos é pensar na situação favorável que você quer. Quanto mais você pensar nessa situação favorável, quanto mais você pensar naquilo que você quer, naquilo que você deseja, naquilo que você almeja, de uma forma positiva, não numa forma, eu quero A, mas eu estou em B. Eu quero C, mas infelizmente eu não posso porque eu estou em Y. Não, você vai pensar nessa situação favorável de uma forma positiva. E não é o seu trabalho, não é problema seu como essa situação vai se desdobrar na sua frente, como essa situação que você tanto deseja, seja lá o que ela for, ela vai ter um espaço na sua vida, ela vai acabar se manifestando. Então aqui vai a mensagem de hoje. Eu não quero saber qual a sua idade, eu não quero saber, não me importa qual a dificuldade financeira que você encontra hoje em dia, se é saúde, se é em relação a dinheiro, se é em relação a sua pessoas na sua vida que estão te impedindo de alguma forma de realizar os seus sonhos. Não importa. Quando o universo quer, quando Deus quer, as coisas acontecem na sua vida. Então, tem uma posição, um posicionamento positivo que as coisas vão acontecer. E o mais importante, quanto mais você relaxa, quanto mais você se entrega para a vida, para aproveitar a sua vida, para se divertir, para experienciar um momento e não pense na situação desfavorável, mais as coisas vão acontecer magicamente e com naturalidade quando você menos espera. Foi assim na vida das pessoas que eu convivo, que eu interajo até hoje, e foi assim na minha vida. Então confie, acredite, tá? Um beijo grande e vejo você na próxima.